Fiz um bolo no tema Bíblia e me surpreendi com o resultado final. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse bolo no tema Bíblia. Então, se vocês já querem ver como que esse bolo ficou, fiquem até o finalzinho do vídeo. Eu tô retirando o plástico dele e olha como esse bolo ficou bem recheado. Esse bolo aí foi no recheio de prestígio. E foi 2 camadas bem generosas do recheio. Aí, nessa hora aí, ó, a minha tábua de vidro quis cair em cima do meu bolo. Aí, eu já retirei ela de lá, porque já pensou cair em cima do meu trabalho de chantilly? Deus me livre, né? O meu chantilly, ó, tá bem poroso. Só que eu vou tingir esse chantilly de preto, né? Porque a Bíblia, ela é preta. Então, como ele tá bem poroso, eu vi uma dica aí que tem que colocar, tem que deixar ele bem poroso para ele poder ficar no tom de preto. Aí eu venho colocando uma colher do chocolate em pó, 50% cacau. Eu mexo muito bem quando o chantilly é de chocolate, ele ajuda melhor da tonalidade de preto. Então, eu quis deixar aí o meu chantilly, fazer o meu chantilly branco de chocolate. Mas aí, como era só um pouco de chantilly, eu não ia bater na batedeira, né? Então, eu tô misturando na mão mesmo. E percebam que esse chantilly, ele vai ficando mole, né? Porque é um chantilly que eu já tinha deixado no freezer. E aí, eu peguei pra reutilizar esse chantilly, né? Eu queria utilizar esse chantilly que já estava guardado no freezer, que era dos bolos, né? Do pote que a gente faz. Aí, vai sobrando chantilly, a gente vai deixando no freezer para reutilizar depois o chantilly novamente. Aí eu quis utilizar nesse bolo aí, né? Porque tinha bastante chantilly no freezer. Aí eu já coloquei o chocolate, já mexi muito bem. Aí agora eu vou vir com o corante preto. Ó, eu comprei esse corante preto da Mix. Eu gosto muito de trabalhar com essa marca da Mix, porque eu percebi que essa marca aí da Mix, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas as cores dela é mais intensa. Fixa melhor, né? Pega melhor a cor no chantilly. Aí, ó, esse chantilly, vocês vão perceber que ele não tá querendo sair pelo bico. Aí, quando eu fui olhar a data do chantilly, estava prestes a vencer. E aí, ele tava duro, 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 que eu não tava conseguindo tirar ele pelo bico. Vocês vão ver aí, ó, que ele não sai de jeito nenhum. Aí, eu tive que abrir para poder tirar, porque eu precisava de bastante. Olha como que ele sai, ó. Olha como que ele tá saindo ruim. Aí eu tive que abrir a tampa porque eu precisava de bastante chantilly. Porque pra tingir de preto, vocês sabem que tem que usar muito, muito. Precisava de muito corante, né? Falei chantilly, mas é corante. Eu preciso de muito corante preto nesse chantilly, né? E vocês sabem que pra tingir de preto precisa de muito corante, né? Não é pouco não, é muito. Porque senão ele fica na tonalidade de cinza e não de preto, que a gente precisa, né? E aí, essa dica do chocolate em pó, deixar o chantilly, fazer o chantilly de chocolate para poder misturar o preto, é bem legal, porque chega mais fácil, chega mais rápido, né? Na tonalidade de preto. Vocês vão ver aí, ó. Eu coloquei um pouquinho e já vou dando uma mexida. E ele já vai, ó, dando o tom de preto. Não coloquei muito, vocês viram que eu não coloquei muito e já tá na tonalidade aí de preto. Não ficou cinza. Aí eu vou colocar mais um pouco. Só que aí, conforme você vai mexendo, o chantilly ele vai ficando mole. Aí eu deixei na geladeira e mesmo que eu deixei na geladeira, vocês vão perceber que eu não consegui usar esse chantilly. Porque ele ficou muito mole. Eu acho que foi devido eu ter pegado um chantilly que já estava no freezer, né? Eu não sei se é por conta disso. Ó, mas ele já tá pretinho, mas eu quis mais preto. Aí vai lá eu colocar mais um pouco do corante preto pra ele ficar mais pretinho ainda. E a bexiga aí não sai não, ó. Ai, mas me deu uma raiva. Agora, quando eu for comprar chantilly, eu vou sempre olhar a data do... chantilly não, corante. Eu vou sempre olhar a data e vocês também fiquem atentos a isso, para não acontecer isso daí que tá acontecendo comigo. Olhem sempre a data, porque às vezes o corante tá perto a vencer e aí ele fica desse jeito aí, ó. Ruim de sair, duro.
Aí eu coloquei mais um pouquinho e vou mexer. Aí, dizem que tem que mexer e deixar um pouco na geladeira, né? Porque deixando um pouco na geladeira, ele paradinho, ele dá o tom de preto também, mais rápido. Olha só como ele já ficou bem pretinho, ó, tá vendo? Ó, mas ele tá mole, então eu vou deixar ele na geladeira pra ver se esse chantilly firma. E ó, eu tô aqui com o meu corante, com o meu chantilly também poroso. E aí eu vou hidratar com leite condensado, porque no outro vídeo, né, que eu fiz o meu bolo, eu hidratei com água. E muita gente tava falando pra mim hidratar com leite condensado. Então eu vou hidratar ele com leite condensado, até porque ele vai ficar com um gostinho melhor, né? Hidratando com leite condensado e não com água. Então, segui aí a dica de vocês, meninas. Beijos para quem me deu a dica, né? De hidratar com leite condensado. Eu segui aí a diquinha de vocês e tô aí hidratando esse chantilly com o leite condensado. E ele vai ficar bem lisinho, bem hidratadinho. Só que também ele ficou um pouco mole para fazer o trabalho que eu tava precisando. Eu acho que eu deveria ter pegado e batido um chantilly novo. Mas como eu tinha muito chantilly no freezer, eu quis utilizar ele, né, gente? Mas não deu, assim, deu certo. No final deu tudo certo, mas eu deveria ter usado um chantilly novo aí pra fazer esse bolo. Ainda bem que esse bolo não era pra cliente, né? Mas, e também era o primeiro bolo da Bíblia que eu tô fazendo, o primeiro bolo Bíblia, mas eu me surpreendi com o resultado, mesmo passando esses perrengues que eu passei com o chantilly, eu me surpreendi com o resultado. Ó, aparentemente ele está bem hidratado, mas ele ficou um pouco mole. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra colocar o bolo aí dentro dessa embalagem, né, que eu comprei. Aí, como eu vejo muitas meninas passando aí esse negócio aí, que é a glucose na forma, então eu passei bastante glucose aí na forma pra grudar o bolo, pro bolo não ficar andando na hora que eu for fazer a decoração. Como esse bolo é muito grande, pra mim pesar ele, eu vou ter que pesar em cima dessa forma aí. Aí eu coloquei a forma na balança, tarei o peso da forma pra mim vir com o bolo e ver quantos quilos que esse bolo vai me dar. E depois eu tiro o peso que deu a forma. E ó, coloquei com muito medo desse bolo cair daí de cima. Já pensou esse bolo cair, desmorona daí de cima? Meu Deus do céu, trabalho perdido, né? Foi nessa mesma forma que eu fiz esse bolo. E essa forma, ela me dá um bolo de 5 quilos. Então, vocês vão ver aí depois que esse bolo, ele vai ficar exatamente com 5 quilos. E o recheio que eu utilizei nesse bolo foi o meu recheio econômico de coco. Que aí eu peguei o meu recheio econômico de coco, que é feito com 1 litro de leite, 2 leite condensado, 2 cremes de leite, o coco ralado. Sempre deixo aqui na descrição do vídeo os meus recheios para vocês estarem dando uma olhada no vídeo dos recheios econômicos. Então, foi o meu recheio econômico aí todinho. Eu utilizei metade em uma parte do bolo e a outra metade em outra parte do bolo. E ficou assim, ó, um bolo bem recheado. Então, ou seja, o meu recheio econômico, ele recheia aí um bolo de 5 quilos. Só para vocês terem aí uma base, uma noção de quanto que rende o meu recheio econômico. Então, meu recheio econômico, tanto de brigadeiro quanto de prestígio ou de ninho, dá para fazer um bolo aí tranquilamente de 5 quilos e ficar assim, ó, bem recheado. Então, vale muito a pena utilizar o meu recheio econômico para tudo, bolo no pote, bolo de aniversário, para tudo. Nessa hora aí, ó, eu estou fazendo a tal da pré-camada, como o povo fala que tem que fazer, né? Como eu vejo as meninas que faz bolo fazendo a tal da pré-camada no bolo. Aí eu vou passando aí o chantilly, coloquei bastante chantilly em cima do bolo e vou tirando de cima do bolo e passando para as lateral com o auxílio da espátula. E aí, ó, vocês percebem que vai ficando bem passadinho em volta do bolo todinho essa pré-camada.
Essa é a hora que eu tento dar uma alisadinha em cima, mas ó, confesso pra vocês que eu não sei alisar muito bem bolo não. Mas eu precisava de dar uma alisada por causa que eu vou vir colocando papel de arroz. Aí eu peguei até a espátula maior pra tentar dar uma alisada em cima, porque eu vou vir colocando papel de arroz, né? Aí ó, vocês percebam que eu vou tentar passar, fazer a textura em volta do bolo e não tô conseguindo. Aí eu vou lá, deposito mais chantilly para poder passar a espátula e a espátula não arrancar o bolo. Só que eu não pensei, né? Gente, essa é a pré-camada. Eu precisava de depositar mais um pouco de chantilly com auxílio de uma manga de confeitar para poder vir com essa textura. E com essa espátula de textura, fazendo aí a texturização ao redor do bolo, que é os riscos, né? Como se fosse da Bíblia. E não arrancar o bolo. Se eu tivesse passado mais uma camada de chantilly com auxílio de uma manga de confeitar, né? Não ia arrancar bolo, né? Na hora que eu tivesse passando a espátula de textura. Aí eu falei assim, gente, tá com pouco chantilly? Vou usar aí a minha espátula depositando bastante chantilly, porque eu acho que com a espátula pequenininha não tava dando certo. Então, eu utilizei a espátula maior, que eu mexo chantilly, e depositei muito chantilly ao redor do bolo. Depositei bastante. E mesmo assim, eu passava a espátula devagar, com a mão leve, e mesmo assim arrancava um pedaço do bolo. E eu não, em momento nenhum, eu pensei que eu precisava de fazer mais uma camada de chantilly para poder fazer essa texturização. Aí chegou uma hora que eu me irritei, porque eu não pensei nisso. Aí eu deixei assim mesmo. Aí eu falei assim: eu acho que o brilho vai cobrir, né? Porque eu vou jogar brilho na lateral. E eu acho que o brilho vai cobrir o defeito aí onde tá mostrando o pedaço do bolo. Então eu vou deixar assim mesmo, porque eu tava irritada já de tanto passar chantilly e vim com a espátula. Aí vocês percebam que agora chegou o momento de eu jogar o brilho, né? Que aí eu coloquei o brilho na bombinha. E a primeira vez que eu faço esse trabalho de brilho usando pó de decoração e o álcool de cereal. Então, eu não sabia nem a quantidade de cada um que eu tinha que colocar. Coloquei a olho mesmo, que eu sempre vejo as meninas fazendo a olho. Aí, eu fiz a olho mesmo. Aí, não tava querendo sair de jeito nenhum. Eu até achei que a minha bombinha tava quebrada, que não tava querendo sair o brilho de jeito nenhum. Aí, eu tive que dar um jeitinho ali, mas ó, graças a Deus saiu o brilho. Eu coloquei um pouquinho mais de álcool de cereal, porque eu acho que tava com pouco, né? Chegou uma hora que o brilho começou a sair, graças a Deus. Já pensou esse brilho não sai? Aí eu ia me lascar, né? Porque eu só tenho essa bombinha. Eu só tenho uma bombinha. Aí o brilho começou a sair. E aí começou a cobrir, né, as falhas que tava aqui. Que eu tinha arrancado, né? Um pedaço do. O chantilly tava essa falha aí que o chantilly tava deixando o bolo aparecer. Aí começou a cobrir. Só que não precisava de eu ter jogado o brilho em volta do bolo todinho, porque eu vou vir com uma das lateral, eu vou colocar o papel de arroz. Aí não precisava de eu ter jogado o brilho na lateral do bolo todinho. Aí agora eu tô colocando guardanapo, porque em vez de eu ter comprado uma embalagem melhor para colocar o bolo, não, eu comprei essa embalagem aí e não pensei nesses detalhes, né? Essa embalagem é horrível para limpar. Se suja, não tem como limpar, porque ela tem uns risquinhos aí, né? Ela não é toda lisa. Aí eu tava colocando guardanapo para ver se não sujava tanto, né? Porque se essa embalagem aí suja, você não tem como ficar limpando, não. Nem se você suja de chantilly e nem se suja de outra coisa. Aí eu coloco esses guardanapos aí só pra ver se suja menos. Aí o guardanapo até caiu e eu deixei assim, deixei caído mesmo. Mas ó, olha como que o brilho pega bem direitinho no bolo. Essa parte, como eu joguei brilho na parte de lá, essa parte não precisava de eu ter jogado brilho. Porque é a parte onde eu vou colocar o papel de arroz. Só que eu joguei o brilho. Eu esqueci e joguei o brilho.
Aí vocês podem perceber que o brilho, ele cobriu todinho o defeito do chantilly ali arrancado e mostrando um pedaço do bolo. Graças a Deus, ele cobriu todinho esse defeito do bolo. Era pra mim ter medido esse papel de arroz antes de colocar em cima do, aí no bolo, né, na lateral do bolo. Só que aí eu percebi que ficou muito grande, e se eu deitasse esse papel de arroz pra cima do bolo ali, onde que eu ia colocar o outro, a parte do D, ela ia ficar deitada, né, do nome Daniel, ia ficar deitado. Então, não ia ficar legal. Aí, eu retirei o papel de arroz, retirei e fui ali tentar cortar, né? Mas também, se eu estragasse esse papel de arroz, não teria problema, porque eu fiz dois, né? Porque, como eu sou uma negação em utilizar papel de arroz, aí eu já falei pra moça, faz dois, porque se eu errar, eu já tenho outro pra me garantir, né? Ó, eu nem mostrei pra vocês colocando, porque eu fiquei com muito medo de errar. Aí eu já coloquei, ó, vocês percebam que ele ficou até com os risquinhos. Não, porque não era pra mim nem ter passado a espátula de textura nessa volta aí e nem ter jogado brilho. Aí ele ficou com a textura, né, da espátula de textura, porque era pra ter ficado lisinho. Mas aí não tem problema não, porque não ficou feio. Aí lá vem eu colocando o papel de arroz em cima, né, na parte de cima. Mas eu acho que eu alisei bem alisadinha a parte de cima. Eu deixei o mais liso que eu consegui, né? Embora eu não sei alisar bolo, mas eu acho que eu deixei, assim, eu deixei o mais liso que eu consegui. Meu Deus, eu coloquei esse papel de arroz mais pra lá, do que pra cá. Então, eu tive que, cortar aí em cima do bolo mesmo. Cortar um pedaço dele aí em cima do bolo mesmo, com muito medo, mas eu fiz eu fiz isso daí em cima do bolo mesmo, de cortar o papel de arroz em cima aí mesmo. Aí vocês sabem, né? Papel de arroz ele enruga mesmo. E não pode ficar mexendo muito, porque senão ele, na hora que pega ali o chantilly nele, ele se desfaz, né? Se ficar mexendo muito. Aí eu dou umas leve batidinha com o dedo, vou ajeitando. E essa parte enrugada não tem o que fazer, vai ter que ficar, né? Porque é assim mesmo, papel de arroz, ele enruga e quanto mais você tenta mexer, pior fica, né? E aí vocês vão perceber que o chantilly tá muito mole. Ó, eu até tentei ali fazer, antes de pôr no bolo, fazer ali na espátula pra ver, né? Mas mesmo assim eu ainda quis colocar no bolo pra ver se ia dar certo, né? Ali eu tô usando o bico de confeitar folha, e aí, ó, pra fazer a lateral. Mas o chantilly, ele tava muito mole. E aí, ele começou a escorrer do bolo. E eu não vou cortar essa parte do vídeo não, que é pra vocês verem o trabalho que eu tive aí pra tirar esse chantilly aí que tava escorrendo. Ele não tava em formato nenhum, ele tava escorrendo, literalmente escorrendo do bolo. Eu não vou cortar, que é pra vocês verem, né? Os nossos erros também, né? Aonde a gente acerta, onde a gente erra. E lá vai eu tentar colocar o chantilly que já estava batido ali do branco junto ali com o preto, mas aquele chantilly que eu hidratei, não pode, né? Porque ele tá hidratado, ele já tá hidratado, tem que ser chantilly poroso, né? No preto. Aí eu peguei e bati mais um pouco de chantilly novo, peguei lá na geladeira, bati um pouco de chantilly novo, e misturei aí no preto um chantilly poroso bati ele bem poroso, né? Bati um chantilly novo, deixei bem poroso pra misturar ali naquele preto, pra mim não perder, né?
Aí, ó, vocês percebem que a batedeira tá ali do lado? Que eu bati mais um pouquinho de chantilly, aí eu deixei bem poroso e misturei naquele preto que tava, né? Aí deu certo, gente, aí deu certo. Esse bico aí é o bico folha, que eu vou fazendo só essa lateral aí. Somente essa lateral que eu faço com bico folha. E aí teve a parte lá que ficou do chantilly preto que eu tentei arrancar, ficou azulzinho ali do ladinho, onde tá escrito a Bíblia Sagrada. Mas não deu pra perceber muito não, graças a Deus. Mas ainda bem, né, que esse bolo não é para cliente, porque se esse bolo é para cliente, aí eu ia ter que dar um jeito de arrumar essa parte aí onde ficou azul. E eu não sei como que eu ia fazer isso, não. Que foi a parte onde eu tinha colocado o chantilly mole, tirei, aí na hora que eu fui passar esse outro chantilly, ele ficou, eu coloquei mais pra cá, devia ter colocado bem em cima devia ter colocado bem em cima da onde que tava o erro do outro, né? Mas não, coloquei mais pra cá e ficou mostrando, né? Essa falhinha aí. Aí, esse bico aí que eu estou utilizando, eu não me lembro qual que é, se é o 35, mas eu vou deixar a referência dele aqui na descrição do vídeo pra vocês. Que eu fiz só eu vou fazendo só um zigue-zague com ele, em cima aí do bolo. Acho que é o 35 da Cake Brasil. Pode ser o 35 da Wilton. É que eu não sei, eu só sei que eu comprei esse bico aí 35 para fazer esse trabalhinho aí em cima do bolo. Mas no vídeo da menina é um L para dentro e um L para fora. E quem disse que eu conseguia fazer esse L para dentro é um E para dentro e um E para fora. A menina no vídeo falava, né? Um E para dentro e um E para fora. Quem é que disse que eu conseguia fazer esse tal de E para dentro e E para fora? Eu não tenho coordenação motora para isso, não. Aí eu fui fazendo só um zigue-zague mesmo e ficou bonito. Vocês vão ver que ficou bem bonito esse trabalho aí de cima. E o mesmo zigue-zague que eu fiz em cima, eu fui fazer aí, pertinho aí do nome. Com toda calma e paciência do mundo, que quando a gente tá confeitando o bolo, a gente precisa de o quê? Calma e paciência, né? Para que tudo saia perfeitamente, mais ou menos correto, né? E depois que eu acabei de fazer o trabalho de bico, eu fiquei assim rodando o bolo. E rodava pra cá e rodava pra lá, encantada, encantadíssima com esse bolo, encantada com esse trabalho aí que eu fiz. Gente, eu não tô nem acreditando que eu fiz esse bolo. Chegou a hora de cortar a fitinha, né? Eu já tinha cortado a minha fitinha, mas ali eu quis mostrar pra vocês o jeito que eu fiz, né? Corta a fita um pouquinho só, né? Um pedaço só. Vocês cortam da fita, dobra no meio e corta com a tesoura em diagonal. Vou tentar mostrar pra vocês, mas eu já tinha cortado a minha ali, que já tinha ficado do tamanho que eu tava precisando. Ó, dobra no meio a fita. Aí, vocês vêm com a tesoura e corta ali a pontinha. Aí, ela vai ficar desse jeito aqui, ó, parecendo uma bandeirinha, tá vendo, ó? Ela tem que ficar assim, parecendo uma bandeirinha. Aí, vocês vêm colocando no bolo, assim, só encosta no bolo que vai ficar já aparecendo. Eu tô tentando mostrar de novo aí pra vocês como que eu fiz. Mas eu acho que já deu pra vocês captar aí, né? Aí depois só vem encostando no bolo só pra aparentar que é aquela fitinha, né, da Bíblia mesmo. É só encostar ela no chantilly que ela já fica. Não precisa de enfiar ela muito lá pra dentro,
É só encostar e não coloca muito pra baixo, coloca aí um pouquinho mais pra cima, ó. Gente, olha esse bolo. Ficou assim, ó. Eu não quis tirar, né, o chantilly que eu tava passando, o primeiro ficou mole. Aí deu esse errozinho aqui, mas eu não quis tirar porque é coisa assim, tipo, o bolo não vai ser pra outra pessoa, vai ser pro meu pai. Aí eu não quis mexer, né, nessa parte aqui. Porque senão eu teria que tirar esse papel de arroz aqui e colocar outro. Que por sinal eu fiz dois, né, por questão de se eu errasse muito, eu tirar e fazer outro. Mas como o bolo é pro meu pai, aí eu vou deixar assim mesmo, que é coisa assim mínima. Só se alguém ficar olhando muito que vai dar pra perceber. Vocês estão percebendo aqui porque eu tô focando bem aqui. Mas assim, o bolo ficou tão bonito que eu acho que são detalhes mínimos que tem como passar, né? Deu muito trabalho de fazer esse bolo. O chantilly preto, ele ficou mole, o que eu passei aqui, porque eu acho que era um chantilly que já estava no freezer, né? E eu fui usar um chantilly que já estava no freezer, aí por isso que ele ficou mole. Mas eu acredito que eu fizer um chantilly, bater ele, deixar ele bem poroso e fizer colocar um pouquinho do chocolate, igual vocês viram fazendo. Coloca um pouco do chocolate e vem com corante preto, bastante corante preto, ele vai ficar bom. Ele não vai ficar tão mole assim, não. Mas enfim, aí o que eu fiz? Eu bati um pouquinho do chantilly branco normal e misturei. Aí ele tirou um pouco do tom de preto, 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 ficou um pouco cinza, mas não tem nada não que ainda continuou preto, ó. Aí eu fiz aqui, né, esses detalhezinhos. Não sei trabalhar com papel de arroz, ó, ele ficou meio enrugadinho. Não sei trabalhar com papel de arroz, mas pro primeiro bolo que eu faço Bíblia, eu acho que tá perfeito. Da próxima vez eu não vou fazer nessa embalagem, tá? Eu vou fazer no prato. Sabe aqueles prato, o mesmo prato que eu fiz, aquele prato que é prata, aquele prato prateado que é de papelão? Vou fazer nele porque foi onde eu fiz o bolo da minha cunhada. Ó, alguns detalhezinhos, ó, tá vendo, ó? Que passa despercebido, tá vendo? Passa despercebido. Aquele prato prata lá que... Olha que lindo o detalhe da fita, ó. Porque aquele prato lá eu tenho como limpar. E essa bandeja, ó, não tem como limpar, ó. Sujou, vai ficar suja, ó. Ó, tá vendo? Sujou, vai ficar suja. Aquele prato eu tenho como limpar. Mas pro primeiro bolo, o que vocês acharam, ó? Pro primeiro bolo, até que não ficou tão enrugado esse, tá vendo, ó? Até que esse daqui de cima não ficou tão enrugado, graças a Deus. Mas pro primeiro bolo de Bíblia, alguns errozinhos aqui, né? Mas é assim mesmo, pro primeiro bolo de Bíblia, eu estou com nota o quê? Deixa aqui nos comentários que nota que vocês me dão pra esse bolo aqui, ó. Aí, agora, eu acho que depois desse trabalho todo, ele deve ter pesado uns 5 quilos. Eu não tô nem com vontade de cortar. Dá vontade de deixar ele lá na estante, assim, ó. Em cima da mesa, num lugar paradinho. Dá nem vontade de cortar, né, gente? Dá nem vontade de cortar um bolo desse. Ai, fala sério. Vou tentar colocar o bolo aqui pra pesar. Eu acho que aguenta, né? Ó, não vou nem soltar, que eu tô com medo de soltar. Eu vou ficar segurando bem de levezinho. Ai, meu Deus. Soltei. 5 quilos e 18 gramas. Não vou nem mostrar pra vocês, porque eu tô com medo de deixar esse bolo aqui. 5 quilos e 18 gramas, que deu aqui o peso. Coloquei aqui, ó, nessa embalagem aqui, ó. A embalagem da com a tampa, ó. Mas a próxima vez que eu pegar um bolo desse pra fazer, grande assim, eu vou colocar... Eu vou fazer na bandeja de papelão, né, como eu falei pra vocês, que é aquela laminada não, ela aquela prateada, que ela é bem durinha, aquela bandeja. E porque além de dar pra limpar,
eu também posso colocar o bolo numa caixa. Aí eu coloco o bolo numa caixa e aí fica melhor, porque fazendo o bolo aqui, eu não gostei não de fazer o bolo aqui dentro. Mas assim que ficou, e esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa o like aí pra mim. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!